Rádio Cavili apresenta Programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma reunião pública que vem para trazer aconchego e mais luz a nossos dias. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Renova nossa fé com a força da razão. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio dos parceiros espirituais da Coluna Maria de Nazaré, eu, Poliana, em nome de toda a Cavili, agradeço por nos receber em seus lares. Agradeço também por se juntarem a nós nessa rede de luz em busca de conhecimento e crescimento espiritual. A Cavili é um núcleo de estudo e amparo que disponibiliza até o momento diversos cursos, como estudo sistematizado da doutrina espírita, teoria e prática da mediunidade, estudo do Evangelho e filosofia espírita. Oferecemos também vários programas na nossa web rádio, que são o Evangelho no Lar, a irradiação fraterna, o atendimento fraterno, o Conversando o Evangelho e a reunião pública. Nossos colaboradores, encarnados e desencarnados, se encontram em todos os recantos do universo. Usamos como ferramenta de trabalho a tecnologia. Estamos sempre com nossas portas abertas por meio do nosso site www.cavili.com.br, das nossas fanpages Evangelho no Lar, Conversando o Evangelho e da Cavili, e também pela nossa web rádio. Fiquem à vontade para acessar e entrar em contato conosco. A nossa reunião pública está dividida em abertura, oração inicial, a palestra propriamente dita, com as reflexões acerca do tema, momento de irradiação e fluidificação e, por fim, a oração final e a finalização da reunião pública. Em nossa oração final, vamos, irmãos, orar pela paz. Acalma minha alma, Senhor, que se confrange em pesares ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem para o reclamado, repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia, que insistentes batem à porta de meus pensamentos e de meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece meu espírito. E assim, somente assim, com teu amor, alicerçando minha vida, é que poderei vencer, hoje e sempre. Assim seja, demos graças a Deus. Vamos levar conosco a paz e a harmonia deste momento iluminado do nosso Evangelho do Lar. E ficamos por aqui, terminando mais o Evangelho no Lar na nossa Casa Virtual Luz Espírita. Fiquem todos com Deus e com muita paz nos corações. Estamos dando a continuidade na palestra anterior a esta, que ficou pendente da terminalidade. Os nossos enfoques versaram na palestra anterior, que chamaremos de primeira parte, sobre enfoques do passe ao longo dos séculos. Feita estas exposições, hoje embasado na mesma revista Reformador,
que forneceu um artigo maravilhoso no ano de 2016, a revista número 2249. Para hoje dizermos que, conforme ficou claro, existe o emprego da ciência humana, que vai revelando para cada vez mais para nós verdades que são utilizadas na transmissão do passe, que acontece em princípio com esta designação na doutrina espírita, mas também que é feito pelas demais crenças religiosas, embora definam o fato realizado com outras designações. Mas a verdade é que nós transmitimos energias e que invadem o organismo daqueles que recebem, quando estão premidos pela necessidade e por múltiplas formas de sofrimentos, e têm em si a manifestação de uma grande fé. E nestes termos encaixam-se dentro das palavras do Mestre Jesus, que disse: a tua fé te salvou, teus pecados te foram perdoados, vai e não peques mais. Associando seus dizeres com o fato de que quando transmitimos, ou melhor, quando praticamos transgressões contra as leis divinas, nós estamos sujeitos às consequências que muitas vezes se configuram em forma dolorosa de sofrimento orgânico ou mesmo sofrimento que poderemos chamar de psicossomáticos. Então, é preciso, no prosseguimento das ideias de hoje, que digamos que é uma indagação que deve ser feito sobre o fato de, se nós, seres humanos, que ainda não atingimos a perfeição e estamos muito longe desta finalidade, se possuímos recursos para executar obras semelhantes àquelas que foram postas em prática por Jesus, nosso Divino Mestre. E essa resposta foi dada pelo próprio Mestre Divino, antevendo a nossa enorme dificuldade, e que nos disse o seguinte: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e poderá fazê-las ainda muito mais do que eu. Com isto, Cristo deixou claro a previsão de que nós estamos percorrendo uma trajetória evolutiva, e os atributos e virtudes que configurarão o nosso espírito quando ele tem atingido um grau de evolução maior, nos irá permitir realizarmos com sucesso e de maneira brilhante tudo aquilo que Cristo fez. É claro que argumentos contrários e até fundamentados sob a ótica meramente humana existem, mas entre a visão limitada dos homens e a palavra iluminada do Divino Mestre, que é o nosso Cristo, que sedimenta a nossa fé, ficaremos com ele, sem a menor sombra de dúvida. É necessário entendermos que na doutrina, que contém um acervo cultural imenso, embasado nas informações proporcionadas pelos Espíritos de verdade sob a égide de Jesus, ampliam os ensinamentos que o Divino Mestre deixou para nós, porque existiu nele mesmo a previsão
de que nós naquele tempo não entendíamos tudo o quanto ele deveria nos ensinar através do Consolador prometido. E que este Consolador nos iria propiciar tais ensinamentos. Então, com base nesses fatos, diremos que o poder magnético pode chegar a qualquer lugar, quando secundado pela pureza dos sentimentos e pelo desejo ardente de fazer o bem. Porque então os espíritos bons vêm em nosso auxílio, potencializando o extravasamento das nossas súplicas, que sendo verbalizada e potencializada pelas entidades maiores, poderão adquirir a força e o poder de projeção através do fluido cósmico, atingindo grandes distâncias. São passes que muitas e muitas vezes, em termos de transfusão de energia, processam-se numa atividade conjugada, conforme ocorre quando nós realizamos, junto com a espiritualidade em nome de Jesus, as irradiações, que nada mais vem a ser do que a transmissão de energia. Fato esse que acontece e nós aprendemos através dos conhecimentos adquiridos e relacionados com a dinâmica da prece. Quando nós somos, portanto, secundados pela pureza dos sentimentos e pelo desejo ardente de o fazer bem, porque então os espíritos bons vêm em nosso auxílio. Isso está na revista Reformador, o que acabei de dizer. Mas é preciso desconfiar da maneira como as coisas são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. Também se deve desconfiar dos relatos interesseiros por parte das pessoas que exploram a credulidade em benefício próprio. Vejam bem os fatos divulgados pelas notícias veiculadas através da televisão, através de computadores, através de outras formas de notícias, muitas vezes nem sempre corresponde às verdades e aos propósitos arquetipados no amor divino, para que possa acontecer na forma de passe. Muitas vezes tem aqueles que aproveitam-se da credulidade das pessoas e pecaminosamente cobram honorários pelas suas realizações. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Esse fluido vital, que é produzido pelo nosso próprio corpo, através da nossa atividade metabólica, e que mescla-se com o fluido cósmico que penetrando em nossos meridianos magnéticos, viram uma mescla fluídico-magnética. Ela não é a mesma quantitativamente em todos os seres humanos e também variam as características dessa mescla da qual nós estamos falando, porque dependem dos nossos sentimentos. Se estamos com bons sentimentos, emitimos uma energia boa. Se estamos com maus sentimentos, esta energia fica perturbada e perde suas características de benevolência e de potencialidade para realizar o bem em prol dos nossos semelhantes. Mas o que pretendemos dizer mesmo é que esta energia varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos demais indivíduos da mesma espécie.
Há os que estão, a bem dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros o possuem apenas uma quantidade suficiente, mas às vezes quase insuficientes para serem normais na manifestação da sua saúde. Daí para alguns a vida mais ativa, mais tenaz e de certo modo superabundante quando existe em grande quantidade ou de forma quase patógena. A pessoa fica como que desvitalizada quando no sentido contrário existe a falta deste fluido. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a manutenção da vida e não se renovar pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. É necessário também dizermos, na continuidade das exposições e que também se acham registradas na mesma revista da qual estamos tomando como base, que o fluido vital se transmite de um indivíduo para outro. Aquele que o tiver em maior quantidade, quando estiverem reunidos em nome de Jesus e unificados pelos bons sentimentos, eles podem dar àqueles que têm menos, os que possuem mais, e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Estas são observações que o pesquisador disse e botou entre parênteses destaques nossos. E de acordo com os ensinos que a espiritualidade nos proporciona, o fluido vital é uma substância que existe na natureza e que pode ser absorvido pelos corpos orgânicos. E sobre isto, na primeira parte dessa palestra, que foi aquela que chamamos de primeira parte relacionada com o passe ao longo dos séculos, a gente sabe que é uma verdade. Na natureza orgânica, podem ser absorvidos por nós. E também pode acontecer a geração de um terceiro elemento, que constitui a vida orgânica. Quando o corpo orgânico perde a capacidade de absorver esse fluido vital, a consequência natural irá ser a morte. É preciso que digamos que os alimentos ingeridos por nós fornecem o fluido vital. E que eu estou aqui chamando como sendo energia vital. Porque aquele que verdadeiramente concede a vida, pelo estudo da nossa doutrina, em exposições que já foram feitas, sabemos que o início da vida orgânica depende do encontro da célula ovo com o princípio vital. Este sim é de origem divina e se acha disperso no universo. Quando o princípio vital une-se com a matéria orgânica, ela adquire vida e, portanto, possui condições para ser a célula ovo geradora do corpo orgânico, que irá no transcurso do seu desenvolvimento adquirir todos os órgãos que configuram o ser humano, para que possa ser a morada da entidade espiritual, que ganhando este santuário, irá desenvolver as suas faculdades. O passe é uma forma de transmissão de energia, de fluido vital, que nada, portanto, tem a ver com o princípio vital. Mas este passe, intensamente praticado por Jesus, nosso Divino Mestre, durante o exercício de sua incomparável missão aqui na Terra. Pela simples imposição das mãos, o que se pode entender sem nenhuma dificuldade, por meio de uma interpretação meramente literal do registro feito pelo evangelista Mateus. Foram-lhe então apresentadas algumas criancinhas
para que pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Essa narrativa, portanto, descreve com toda a sua pureza e simplicidade, extensão e profundidade o conceito de passe, cuja a prática foi abolida pelas religiões cristãs. É preciso que se diga, e não obstante nada tenhamos, como sempre é frisado pelos espíritas, contra as crenças religiosas do passado. Mas em boa hora este passe, essa utilização de energia com o melhor conhecimento de causa está sendo, depois do seu resgate, praticado pela doutrina espírita, porque seus principais instrumentos da prática do amor ao próximo, exteriorizando os princípios da compaixão e misericórdia, da fraternidade e da solidariedade, enfeixadas na prática mais cristalina da caridade, e viabilizam a chance de podermos, dentro das condições que foram expostas em estado de alma e atitudes comportamentais, nos ensejam a oportunidade de podermos fornecer esta energia para os nossos semelhantes. Muito tem sido escrito a respeito do passe, apresentando muitas técnicas. Respeitamos as diretrizes que são proporcionadas pela Ferges, declarando não existir necessidade de contato das mãos do passista com o corpo do receptor de passes, porque esse passe é conduzido pelo nosso poder pensante e também conduzido e orientado pelas entidades espirituais, que, valendo-se da energia mentomagnética do médium, junto com os fluidos que eles conseguem constituir, atribuir as propriedades medicamentosas necessárias para socorro dos organismos debilitados, que, restaurando a energia vital no organismo, adquire, em função de tal fato, as condições para restaurar a sua normalidade fisiológica em termos de funcionamento. Então, muitas vezes, e nós conhecemos uma pessoa que já não está entre nós, porque já partiu para o outro lado da vida, que, quando mediunizada, na hora do receituário, ela tinha a dupla vista manifestando-se no seu ser, possivelmente auxiliada pela espiritualidade. Mas sabemos de pessoas que conseguem enxergar e diagnosticar os problemas, os desequilíbrios, os focos deletérios na forma de doenças psicossomáticas e, em função desta visão, são mais eficazes na ministração das energias que irão, em atendimento ao poder da vontade dirigida pelos mentores espirituais, adquirir as propriedades medicamentosas necessárias para curar cada caso individual, porque cada organismo doente apresenta nuances e características nos problemas de desequilíbrios que apresentam no seu organismo físico. É preciso dizermos que o Espírito Emmanuel, mentor espiritual do médium Francisco Cândido Xavier, quando indagado a esse respeito na obra O Consolador, na questão 99, elucida o tema com a sua peculiar e magistral simplicidade. Como deve ser recebido e dado o passe? O passe poderá obedecer a fórmula que forneça maior porcentagem de confiança. Vejam só, ele cria a condição que permite
a flexibilidade das atitudes na aplicação do passe, mas sempre deveremos obedecer às diretrizes daqueles que fizeram um estudo sistematizado da melhor prática para transmitirmos essa energia. Essa maior percentagem de confiança não só a quem dá, como também a quem recebe. Aquele que recebe é necessário esclarecermos que precisam ter não só uma imensa fé, mas manifestarem no seu ser um desejo absoluto, imenso, de quererem ser receptivos para que na sua receptividade possam ter esta energia que vai percorrer todas as entrâncias do seu corpo físico, do seu corpo espiritual ou perispírito e vai resplandecer na sua inteligência pura, que é o espírito propriamente dito. É preciso, meus irmãos, então, que entendamos: o paciente que vai receber tais eflúvios precisa realmente não só ter fé, mas precisa, conforme a orientação que a própria doutrina proporciona, esquecer-se das suas preocupações, esquecer-se na hora das suas dores. Porque no momento em que um paciente entra numa sociedade espírita, ele já vai encontrar neste pronto socorro espiritual o ambiente fluídico adequadamente constituído e a presença também, e isto que é magnífico, de várias entidades espirituais que são partes da equipe de trabalho no plano espiritual para socorrer as almas doentes que vão ali em busca do socorro, do esclarecimento e da ajuda. E eles, com a utilização de sua dupla visão, identificam todas as nossas necessidades. E assim nós somos socorridos. Todavia, é necessário que expressemos um fato. É necessário que digamos que muitas vezes a gente pede à divina providência, à inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que possamos ser satisfeitos em nossas necessidades. E estejamos certos, o amor divino sempre nos satisfaz no preenchimento dos requisitos necessários, atendendo às nossas necessidades. Só que nós, nas nossas limitações, muitas vezes não temos a percepção dos fatos que acontecem no nosso ser, configuradas por fatos que em nós se manifestam e que correspondem às nossas verdadeiras necessidades. Porque muitas vezes é preciso que exista em nós a resignação. Porque a ajuda que nós estamos pedindo, que representa a cura de uma doença, ou a amenização de uma dor ou outra forma de sofrimento, ela aparentemente não deixa de se manifestar. Continua existindo a dor, continua existindo o sofrimento. Mas é necessário então que tenhamos a resignação, porque Deus sempre nos atende. Quando pedimos a Deus em nome de Jesus, sempre somos atendidos. Então trata-se de existir do nosso ser espiritual a extirpação dos nossos núcleos de registros deletérios. E muitas vezes essa extirpação, que se configura para desaparecer de nós pela emissão, pela exteriorização de fluidos deletérios que saem desses núcleos e extravasam-se através do nosso corpo. E neste extravasamento, paulatinamente, muitas vezes de forma homeopática, vão sendo eliminados do nosso organismo e assim de modo lento no nosso ver, mas eficaz na visão divina,
vão sendo os núcleos deletérios eliminados, a cura vai acontecendo e, no local destes núcleos doentios que chamei de deletérios, surgem novos núcleos de registros. Percebam, é uma forma amorosa da qual se vale o amor divino para viabilizar a cura da qual nós temos necessidade da principal parte que em nós existe, que é nós mesmos em termos espirituais. Entendamos que muitas vezes o corpo é o filtro através do qual as doenças perpetradas permitem a cura da alma doente. Eu já disse na outra vez que passou que nós nada temos contra e consideramos, e a doutrina espírita considera uma bênção divina a medicina humana. Porque é um modo de progredir científico que está viabilizando cada vez mais a cura de patogenias, que muitas vezes acontecem na vida presente, não por causa de existências pregressas. E estas são, através dos fármacos viabilizados pelos médicos humanos, conduzidas para um processo de cura, para um processo de restauração da normalidade que, através da orientação biomédica, acontece em nós. Então, nunca desprezem as posturas interpretativas dos espíritas que sempre recomendam que devemos, em primeiro lugar, procurar o socorro médico, mas nunca deveremos dispensar da ajuda da espiritualidade maior, dos nossos irmãos espirituais maiores, que propiciam porque estão evoluídos e preparados para isso. Os processos de cura, a prodigalização do amor divino, para que em nós que somos seres espirituais eternos, possamos curar as doenças da nossa alma. Muitas vezes, pela nossa incúria no presente, nós conseguimos antecipar o processo de volta para o plano espiritual através da morte biológica do corpo. E, no entanto, a gente chegou lá no outro lado, na dimensão espiritual, antes da hora. E a nossa alma, com certeza, irá nascer doente. E é quando, então, é preciso que tenhamos resignação no processo de cura, porque é um processo amoroso do Pai, configurado pelos trabalhos de ajuda da espiritualidade em nome de Jesus, em cada um de nós, para que possamos num dia sermos felizes, sermos saudáveis e termos em nós os predicados necessários, a fim de que possamos desenvolver no nosso ser espiritual as potencialidades que ainda se acham fora do nosso alcance e percepção em termos de entendimento. Percebam, pois, então, esta visão espírita a respeito da utilidade do passe e que nós, de maneira modesta, fizemos nesta rápida exposição a respeito do passe. Teríamos mais a dizer. Possivelmente em outras oportunidades faremos mais abordagens relacionadas com as linhas meridianas do nosso corpo e a acupuntura, que representam os caminhos através dos quais a energia divina faz o seu percurso e inunda nosso corpo todo, tanto material quanto espiritual. Mas fica isto para uma outra oportunidade. Tenham um frasco com água junto do computador, para que a espiritualidade maior que neste momento está em sintonia, neste momento de prece, prodigalizem toda a energia necessária para fluidificar as águas e que estas bênçãos divinas, expressões do amor divino, possam produzir em cada um que usa essa água medicamentosa
ter em si aqueles resultados que o amor divino, dentro dos caminhos divinos, nos poderá propiciar. Obrigado, Jesus, Divino Mestre. Obrigado, amado Pai Celestial. Obrigado, Espíritos protetores e amigos, que temos a certeza sempre nos auxiliam e auxiliam também os demais trabalhadores da Cavili. E assim, nestes termos, concluímos o nosso trabalho relacionado com o passe e com os fundamentos, com as técnicas e com os objetivos para os quais os mesmos são proporcionados. Obrigado, Divino Mestre Jesus. Obrigado, amado Pai Celestial. Obrigado, irmãos espirituais que nos auxiliaram na realização deste evento. E que assim seja. Queridos amigos, após recebermos os bálsamos de conhecimento, esperança e fé, vamos passar às vibrações e fluidificação das águas. É hora de levar nosso olhar para dentro de nós. Deixemos a espiritualidade tratar as nossas feridas, apaziguar o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir os nossos corações em prol dos nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou de outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio, pelos nossos inimigos, pedindo que encontre a paz, pelo nosso país, por nosso planeta, em todos os recantos do universo, pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio, por todos os nomes que estão escritos em nossa irradiação fraterna, por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavili, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo e que possamos amanhã ser um pouco melhor que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais e irmãos que julgarem necessário. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos à prece final, fluidifiquem as nossas águas, colocando nela o medicamento que cada um necessita. Pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem nesta água os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais de que precisamos para curar as doenças, enfermidades e anomalias existentes em nossas almas e corpos físicos. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde, vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, transformando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Recebemos a vossa paz, bênçãos de amor e bondade, para o pronto restabelecimento e revitalização de nossa saúde, de nosso corpo físico, nosso espírito e alma. Que assim seja. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor,
que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. Assim, somos gratos à espiritualidade da Colônia Maria de Nazaré, que nos ampara. Pedimos o auxílio dos benfeitores espirituais para que tenhamos boa vontade, fé e ação nos dias que seguem, para transformar a informação que recebemos em conhecimento aplicado à prática. Lembrando sempre, quando não nos encontrarmos soluções em nossas dificuldades, busquemos nos interiorizar por meio da prece e nos perguntar como Jesus resolveria essa questão. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão, em nome do Mestre Jesus, para encerrar a nossa reunião pública de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima reunião pública na Casa Virtual Luz Espírita. A Rádio Cavili apresentou programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web